Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito, e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodas, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra 2 mártires. São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. São Cornélio foi Papa, pastor de alma, desprendida e misericordiosa. Trabalhava muito para reconquistar e reconciliar os cristãos que tinham cedido às perseguições, não seguindo o caminho do testemunho. Veja, nós estamos diante de 2 mártires. O Papa São Cornélio, ele teve uma grande preocupação. Qual? Com os cristãos que na hora que foram levados para o martírio, ficaram com medo e cederam e apostataram. Então, esses cristãos que entraram nessa situação, São Cornélio fazia de tudo para que eles pudessem retomar a fé novamente. Já São Cipriano foi bispo, era advogado e professor. Convertido aos 40 anos de idade, foi fiel ao Evangelho e muito trabalhou para a unidade da igreja. Foi destemido servidor de Cristo no episcopado e no martírio. Eles nos ensinam a doar a vida e não procurar os benefícios próprios. Tinham tanta convicção da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que eles derramaram o sangue. Que Deus nos conceda a graça também de nós termos a convicção. E se chegarmos ao grau de sermos martirizados, que o Espírito Santo nos dê toda a força necessária e no momento não tenhamos medo, mas sejamos fiéis até a morte, como São Cornélio e São Cipriano. Dai-nos, Senhor,
a perseverança dos mártires. No evangelho de hoje, meus irmãos, que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o 10, estamos ali em Cafarnaum, junto com Jesus, os apóstolos, aquela multidão que sempre estava atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. E de repente agora Jesus se dá numa situação muito boa, que é para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual, muito importante. Aqui conta, como vocês acabaram de ouvir, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. Falar de um oficial romano significa falar de um homem que era pagão, um soldado pagão, servidor do imperador. Lembremos que depois os imperadores começam a perseguir os cristãos. E este oficial estimava muito os judeus, tinha um carinho especial pelos judeus. Coisa interessante, embora fosse um pagão, ele não adorava a Deus, adorava aqueles deuses, esses vários deuses romanos. E aqui diz até que ele ajudou até a construir uma sinagoga. Eu não sei como se deu isso, mas que homem interessante. Mas lembremos que era um oficial romano. Agora, ele se depara com esta situação de ter o empregado dele, que estava muito doente, ouviu falar de Jesus, de tantos milagres que Jesus estava fazendo, e agora ele vai em busca de Jesus e pede, para que Jesus pudesse curar esse empregado. Você vê, é um homem bom, mas era um pagão, mas era um homem bom. É sempre bom perceber isso. Ele não era um judeu, ele adorava os deuses pagãos. E aí vai pedir para Jesus curar, e o pessoal faz essa intercessão, ou seja, pedem para que Jesus pudesse fazer essa cura. Então Jesus, diante daquilo, um homem que construiu uma sinagoga, ok, então vamos lá. Jesus foi e veja o que acontece, Ele usa justamente da hierarquia existente ali na área militar, dizendo, olha, eu tenho um superior que está acima de mim e eu tenho as pessoas que estão também abaixo de mim, eu mando um vai, outro vai, tal, mas eu não sou digno de que entres em minha casa, porque um judeu não podia entrar na casa de um pagão, tinha isso. Então eu não sou digno do Senhor que cura, faz milagre, faz tantas coisas, e além de tudo ainda é um judeu querendo entrar na minha casa, eu não sou digno. Não há necessidade disso, mas o Senhor, com a tua palavra, somente o Senhor falar, ao falar, o meu empregado ficará curado. Está vendo? O homem, ele acreditou que Jesus poderia fazer um milagre sem estar perto, sem precisar ir na casa dele. E Jesus se admira. Jesus fica extremamente admirado, porque
um pagão falou algo que um judeu deveria fazer e falar em relação a ele. Ele proclamou de uma certa forma que acreditava que Jesus poderia fazer isso, porque uma vez que a fama de Jesus havia se espalhado por todos os lugares e Jesus havia curado pessoas, expulsado demônios, então ele pode fazer isso, mas não precisa entrar na minha casa não, eu sei muito bem, né, quem é o Senhor, pode fazer à distância, não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. A humildade desse homem era interessante, muito grande a humildade dele. E aí Jesus fala, ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Aí nós vemos as autoridades religiosas ali do tempo de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, que deveriam proclamar de uma certa forma essa fé. E eles não falaram, não faziam, pelo contrário, estavam obstinados em querer matar Jesus. Mas aquele oficial pagão, ele falou e fez algo que nem o povo de Israel havia feito. Uma das coisas que nós podemos tirar do evangelho de hoje é o seguinte: os pagãos, no futuro, iriam proclamar a fé em Jesus. E foi isso que nós vimos no tempo ali de São Paulo. São Paulo, ele mesmo decide pregar não mais para os judeus, ele deixou a incumbência para Pedro e ele passou a pregar para os pagãos, porque ele via que os pagãos mudavam de vida. Aqui eu até queria dizer para vocês que no próximo ano, em 2025, nós teremos uma peregrinação, eu e Vanúzia iremos levar peregrinos para os caminhos, chamados caminhos de São Paulo, a Grécia, na Turquia e tudo mais, para nós conhecermos os lugares aonde Paulo foi pregando o Evangelho e as pessoas foram mudando de vida, os caminhos de São Paulo. Caso você queira, aí procura a obra de Maria e, se Deus quiser, faremos essa peregrinação. Mas voltando ao que eu estava dizendo, vejam, vocês entenderam? Os pagãos, porque Jesus não veio para um grupo seletivo, Jesus veio para salvar a todos. O Pai me enviou para que todos sejam salvos, todos precisam se converter. Os judeus que já estavam no caminho e os pagãos que precisavam encontrar o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus que acreditavam no Pai, mas não acreditavam na existência do Filho e nem na existência do Espírito Santo. Eles não acreditavam na Santíssima Trindade e Jesus veio revelar justamente isso. É um Deus, como os judeus sempre creram, mas em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A revelação para os judeus ainda não estava completa. Eles precisavam ainda crer no Filho e crer no Espírito Santo. E Jesus trouxe essa boa nova, essa novidade maravilhosa. E os pagãos que estavam na idolatria, eles acreditavam em vários deuses, não em um Deus único. Eles acreditavam em vários deuses. Então eles precisavam abandonar a idolatria para crer no Deus único e verdadeiro. E aqui, esse
soldado, esse oficial romano, ele já estava demonstrando o que iria acontecer. Aí vem a admiração de Jesus, que nem os judeus, nem o povo de Israel tinha demonstrado tamanha fé, tamanha confiança. Mas aqui, meus irmãos, eu queria trazer uma coisa importante. Era um oficial romano, sim. Ele ajudou lá na construção de uma sinagoga, sim. Ele era bom com seus empregados, sim. Mas isso aqui ainda não é uma demonstração de salvação. É preciso, estava faltando apenas uma coisa: crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas boas, mas não é a bondade da pessoa que as salva. Tanto que Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai dizer justamente que não são as obras que nos salvam, para que ninguém chegue a ficar se comparando uns com os outros e dizendo: eu tenho mais fé do que você porque eu pratico mais obras, eu faço mais coisas. A salvação, ela vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. É Jesus que veio do céu para nos redimir. Agora, claro, essas atitudes que são naturais no ser humano, fazer o bem para o outro, ela precisa estar alicerçada em Deus, em Jesus Cristo. Aí sim, as obras vão nos ajudar na nossa salvação. Mas as obras praticadas sem crer no único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são obras mortas. E aí é que entra a discussão de muitas pessoas: aquela pessoa não vai na igreja, ela não se confessa, ela não vive os sacramentos, elas não comungam, mas elas são boas. E isso, me desculpe eu dizer, de bondade o inferno está cheio, meus irmãos. Porque não é a prática do bem que salva, mas é crer em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é bonito que a igreja pega essa palavra do oficial romano: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. E na Santa Missa, todas as vezes que nós sacerdotes erguemos a hóstia e dizemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós, os fiéis, respondem: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. E aqui nós nos voltamos para a Santa Missa. O pagão que é bom, que faz obras maravilhosas, que constrói até sinagogas, ele precisa participar do sacrifício da Santa Missa, que é o que Paulo está dizendo hoje na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o 26 e depois o 33. Aí São Paulo vai relembrar: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós.
fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Então vejam, meus irmãos, o pagão que é bom, ele precisa professar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, ele receberá o batismo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E aí a pessoa começa a participar e receber os sacramentos. E aí começa a participar da Santa Missa. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que é renovado. Como disse Paulo aqui na última ceia, naquela noite, Jesus, ele se entregou e deu a vida por todos nós. Ele antecipou naquela noite o que iria acontecer no dia seguinte, a sua morte na cruz. E esse sacrifício, ele acontece, ele é único, mas ele acontece todos os dias, principalmente no domingo que nós somos convidados a participar. E quem não participa da missa ao domingo, em caso, ressalvo, doença, mora em lugar bem distante, não tem como o padre ir lá e participar das celebrações e tudo mais. Aí, quem não participa, não participa por preguiça, não vai por preguiça porque não quer, não vai se salvar. Porque é o terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. Não, mas aquela pessoa é muito boa, ela ajuda até na igreja, ela faz um monte de coisa, mas ela não professa sua fé, ela não participa da missa, ela não faz nada. Você está entendendo a necessidade de que é preciso crer em Jesus e aí sim vamos praticar as obras para que nós possamos nos salvar. Jesus se alegrou porque aquele oficial estava entrando no caminho da redenção, ou melhor, entrando no caminho de professar sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele ainda não professava, mas era um homem muito bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não basta ser bom, é preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo, participar da missa, viver os mandamentos e os sacramentos.